Jogador titular do São Paulo assinando renovação de contrato, vamos comentar aí sobre isso. Tem informação de mercado aí pra gente comentar sobre o Paul Fernandes. Vamos falar até sobre uma novidade aí inesperada pro jogo de amanhã contra o time do Goiás. Vamos falar sobre isso e muito mais. Se quer ver no canal, meu querido, se inscreve, ativa o sininho e deixa seu like, dá aquela moralzinha, certo, rapaziada? Bom, o negócio é o seguinte, rapaziada, ó, ontem, terça-feira aí, foi mais um dia de treino no CT da Barra Funda, tava começando falando aí sobre São Paulo aí se preparando para o jogo de amanhã contra o Goiás, tá aí, ó. O São Paulo realizou nesta terça-feira, no CT da Barra Funda, a penúltima atividade com foco no duelo de volta contra o Goiás pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O aquecimento contou com exercícios de mobilidade, ativação e agilidade. Na sequência, a comissão técnica do Zubeldia dividiu o elenco em dois grupos. Um dos gramados no CT, os titulares da partida contra o Flamengo, fizeram um trabalho com poste de bola. No outro campo, com reforços aí de jogadores que vieram da base, Zubeldia organizou um coletivo de 11 contra 11. O São Paulo fará mais uma atividade na capital paulista nesta quarta-feira. Logo depois, a delegação embarca no período da tarde para Goiânia, em voo fretado. Tá? Então tá aí, foi as atividades que o Zubeldia comandou aí no treino de ontem, terça-feira. Né? E hoje tem mais um e o São Paulo finaliza treino, logo depois do treino, aí, né, à tarde aí, o São Paulo viaja com voo fretado para Goiânia para enfrentar o time do Goiás amanhã. Goiás que demitiu o técnico lá, naquele Zanardi lá, né, que o Corinthians estava tentando contratar no começo do ano, foi demitido, já contratou o Mancini, né, cara? O Mancini é um negócio de maluco. O Mancini parece que ele nunca fica um mês sem trabalhar, né? Pô, ele é demitido do time, pô, dá uma semana ele tem outro time, né? Passa nem um mês já tem outro time, negócio de maluco, que ele vai ser o técnico do Goiás no jogo de amanhã contra o São Paulo, tá, rapaziada? Então vamos acompanhar aí, belezinha? Bom, já que a gente está falando sobre o jogo de amanhã contra o Goiás, vamos falar sobre um jogador que pode ser a novidade, tá? Aí, inesperada para o jogo de amanhã, tá? Informação do Globoesporte.com. Igor Liziero parecia estar fora dos planos do São Paulo, mas a forma como se desenhou a temporada do São Paulo, com as lesões no meio campo, abriu brechas para o retorno do volante, tá? Olha só. Liziero foi o único reserva a entrar de forma consecutiva nos últimos 3 jogos. Foram 25 minutos na derrota por 1-0 contra o Fortaleza, 4 minutos na vitória por 2-0 contra o Goiás e mais 21 minutos na vitória por 1-0 sobre o Flamengo. Nesta quinta-feira tem boas chances dele ser titular no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Goiás em Goiânia. Tá aí, tá? Então, segundo o Globoesporte.com, existe boas possibilidades, boas chances do Liziero ser titular, rapaz, amanhã contra o time do Goiás. Aí, fiquei surpreso, daqui a pouco a gente vai comentar mais sobre a questão aí de poupar jogador, de time titular, de força máxima, daqui a pouco a gente vai comentar sobre isso. Segundo a informação que tem, o Zubeldia vai com o time titular com força máxima, o melhor que ele tem, né? Então, eu pelo menos fiquei surpreso com essa possibilidade do Liziero começar como titular amanhã. Claro que é uma possibilidade, né? Não é certo que ele vai jogar, não, é uma possibilidade. Aí, ele entrou nos últimos 3 jogos, né? O Zubeldia já vinha gostando dele aí nos treinamentos desde que ele voltou lá da Ucrânia por empréstimo e, olha, fiquei, né? Ficaria, no caso, surpreso se ele entrar com o Liziero amanhã no time titular do São Paulo. Aí, né, cara? Enfim, é aquela questão que eu já comentei com vocês, tá? O Liziero é um jogador que já teve aí 1 milhão de oportunidades no São Paulo, né? À toa que ele já foi emprestado 3 vezes, tá? Quando ele voltou pro São Paulo, eu não daria mais oportunidade para ele, tá? Eu negociaria ele, emprestava, vendia. Mas a gente tem que ter consciência, no caso eu que tenho a sua opinião, né? Apesar que tem muitos também que tem a sua opinião aí, a gente também tem que ter consciência de que literalmente, né, cara, ele estava literalmente fora dos planos, mas a gente começou a ter um monte de desfalque no meio campo do São Paulo. O Pablo se machucou, tá fora da temporada, o Alisson se machucou, tá fora da temporada, tem o Marcos Antônio que acabou de chegar aí, mas ainda precisa de melhorar a parte física para poder jogar. Inclusive o Gé até põe aqui, ó, como o Marcos Antônio não joga desde abril e ainda não estreou com a camisa de São Paulo, já que a comissão tenta avançar na parte física com o jogador antes de colocá-lo em campo. O Liziero aparece como alternativa aí, tá, para poupar o Luiz Gustavo contra o Goiás, tá? Então, tá aí, né?
muita gente comenta, pô, mas o Marcos Antônio não joga, que não sei o quê. O Marcos Antônio tá aprimorando a parte física ainda, porque aquela questão que a gente já comentou 1 milhão de vezes com vocês, é sempre bom lembrar. Ele tava de férias e ele não tá fazendo pré-temporada com a Lazio, que é o clube dele, tá? Mesmo quando a Lazio já tem um tempo, já que eles já estão fazendo pré-temporada para iniciar essa nova temporada agora, que vai começar mês que vem, se eu não tô enganado, ele não tava, cara, ele tava de férias, né, e mesmo com o time já iniciando a pré-temporada, a Lazio falou, ó, fica lá de férias, mal, até você decidir seu futuro, e ele tava treinando aí só com o personal na Bahia, que é onde ele tava passando férias, né? Então ele tava treinando com o grupo, né, com o elenco, né, fazendo já aquelas atividades aí que fazem os clubes, né, junto com os outros jogadores aí, ele tava trabalhando só com o personal e vai, acho que demorar mais um tempinho aí, né, ou não, né, porque já tem 3 jogos que ele foi relacionado aí. E hoje, e também nos últimos jogos aí, ele tá na frente do Marcos Antônio por causa dessa parte física aí. Enfim, assim, quando saiu essa notícia aqui do GE que o Liseiro podia ser titular, eu pensei que ele poderia ser titular no lugar do Bobadilla, né? Mas o GE põe aqui que pode ser uma opção, ele é uma opção aí pro lugar do Luiz Gustavo, né? Se subir o dia ele poupar o Luiz Gustavo, que vem de uma sequência de jogos, pode entrar o Liseiro. Liseiro e Bobadilla como dupla de volantes, eu tenho um medo gigantesco, tá? Se fosse o Liseiro como segundo volante, até aí ali, né? Seria Luiz Gustavo e Liseiro. Se for Liseiro e Bobadilla, meu Deus do céu, tá? O Liseiro naquele cara de pegada, de marcação, aí não, o Liseiro é aquele cara mais que tem uma qualidade técnica, distribui mais o jogo, não é aquele cara de marcação, de pegada, primeiro volante como o Luiz Gustavo, não. Se o Zubeldia botar o Liseiro como primeiro volante, rapaz, confesso que eu vou ficar com medo disso aí, viu? Mas enfim, avançando agora, rapaziada, ali. Alan Franco é mega elogiado por Lugano, ídolo do São Paulo. Olha só, rapaziada. Durante o programa Resenha da Rodada da ESPN, o ídolo são paulino Lugano exaltou as características do gringo que caiu no gosto do torcedor, tá? No programa lá do Resenha da Rodada, o Lugano falou o seguinte sobre o Alan Franco, abre aspas. Ele tem a confiança do Zubeldia. Importante ter a confiança do treinador e da sequência de jogos, sobretudo para um zagueiro. Eu digo que, taticamente, ele entende muito o jogo. Ele não tem a força física do Diego Costa e do Arboleda, mas é muito tático, inteligente, sabe se posicionar, antecipar, fazer a cobertura. O essencial que é a confiança do treinador. Fecha aspas para o Lugano. Essa declaração do Lugano aqui é interessante porque literalmente o Alan Franco ele não tem a força física do Diego, não tem a força física do Arboleda, ele não tem a altura do Arboleda, não tem a altura do Diego, né, cara? São caras bem mais altos aí que ele. Inclusive, quando o Alan Franco veio pro São Paulo, era uma questão que as pessoas falavam, pô, o cara é baixo para ser zagueiro, ele é muito baixo para ser zagueiro. E, cara, para um zagueiro como o Alan Franco, que não é muito forte fisicamente, que não tem uma altura, né, como os outros zagueiros têm, o cara tem que ser muito inteligente, né, cara? Ele tem que se posicionar muito bem e tem que antecipar e fazer a cobertura muito bem. E ele faz tudo isso muito bem. Muito bem, não é à toa que ele tá jogando muito, muito bem. Aí acho que pela fase, né? Não tô falando que ele é melhor que o Arboleda, tô falando que a fase dele hoje dele esteja no nível acima, tá? Pelo momento que ele vive, aí acho que é o melhor zagueiro do São Paulo aí hoje, e ele tá jogando um absurdo, cara. É impressionante como ele é inteligente, como ele antecipa a jogada, né, cara? Mesmo ele sendo um jogador que não tem uma estatura tão alta, ele ganha, mano, quase todas no alto, é um negócio assim, impressionante aí o que ele vem jogando, né, cara? Assim, acho que ninguém imaginava que o Alan Franco poderia chegar no nível que ele chegou ainda, mais depois do começo ruim que ele teve. Você pode que é até normal, o jogador ter um começo ruim ali, tem que ter um pouco de paciência, ele é estrangeiro, tá vindo da Major League Soccer, que é um futebol completamente diferente do Brasileirão, né? E hoje, rapaz, tá jogando aí um absurdo, tá? Bom, vamos avançando agora, rapaziada. O negócio é o seguinte, a gente entrou já aí nessa loucura que vai ser o mês de agosto aí de 3 competições, né? Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, né? Amanhã a gente já tem mais um compromisso aí pela Copa do Brasil contra o Goiás. E tá aí a informação do Alexander Vieira. O São Paulo vai começar a fazer rodízio no time titular. A ideia era aproveitar o período só com o Brasileirão para somar pontos e ter uma gordura para não sofrer como sofreu nos outros anos. Agora a prioridade vai ser as Copas. Contra o Goiás vai ser força máxima. No domingo, contra o Atlético Goianiense, já começa as mudanças, tá? Então tá aí, né, cara? O São Paulo tomou essa decisão já junto com o Zubeldia, né? Imaginei que deve ter sido também com o Zubeldia e também com a direção. Não acho que foi algo só do Zubeldia aí, não. Então tá aí, prioridade do São Paulo vai ser
as Copas. O São Paulo estava ali naquela sequência que teve só Brasileirão, né? Ficou 2 meses sem ter Copa Libertadores e Copa do Brasil. E agora voltou e a ideia era, só tem um Brasileirão, vamos fazer o maior número de pontos possível para ficar tranquilo. E quando voltar as Copas, a gente prioriza as Copas e não sofrer no Brasileirão, tá? Então, amanhã contra o Goiás, força máxima, Copa. E já domingo contra o Atlético Goianiense, vai começar o rodízio aí no time titular do São Paulo. Já vamos ter um time mais alternativo, mais misto ou todo reserva no jogo de domingo contra o Atlético Goianiense. Eu dei minha opinião para vocês aí sobre o jogo contra o Goiás, que eu vi que muita gente discordou e eu respeito, tá tudo certo, né? Cada um tem jeito da sua opinião aí. Muita gente discordou mesmo, né? Que foi a questão que eu falei, ó. Na minha opinião, tá? Gabriel, na minha opinião, eu botaria um time misto pra jogar contra o Goiás. Teve um monte de gente que falou, que isso, Gabriel, eu discordo, não sei o que, tudo certo, cada um tem sua opinião. Só que assim, eu já teria colocado um time misto no jogo de ida contra o Goiás, né? E amanhã na volta eu faria a mesma coisa, porque na minha opinião, tem que ser Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil, tá? Eu botaria o time misto mais na Copa do Brasil do que no Brasileirão, porque eu acho que o Brasileiro é mais importante, ainda mais que a gente já ganhou a Copa do Brasil aí. E outra, né, gente? Time amanhã, titular, reserva, misto, qualquer um tem obrigação de passar, né? O time do Goiás é fraquíssimo, cara. Por estar no meio da tabela da Série B, São Paulo tem total obrigação de passar, tá? Não tem esse papo aí não, mas enfim, essa é a minha opinião. Tem gente que acha que tem que poupar no Brasileiro e pôr titular na Copa do Brasil contra o Goiás com 2-0. Tá bom, cada um tem sua opinião e a gente respeita, tá bom? Enfim, vamos avançando agora, rapaz. Vamos falar aí sobre o mercado da bola. A gente já comentou com vocês aqui durante a semana que São Paulo aí esfriou o negócio com o Paul Fernandes, que ele não deve vir e tudo mais, né? O Gabriel sabotou aí, ó. O São Paulo entende que não faz sentido fazer um pré-contrato com o Paul Fernandes. O Boca Juniors, que tem o Paul como um dos seus titulares, não quer liberar o jogador agora, o que inviabiliza o negócio neste momento. Paul, que começou a sua carreira no Boca, também não vai forçar a barra para sair agora. Ele é um jogador identificado lá com o Boca, né, cara? Começou lá, né? Tem anos e anos que ele joga lá, então ele não vai fazer não vai forçar a barra para poder sair do Boca aí agora. Jornais do Ceará apontam um iminente acerto e um pré-contrato do Paul Fernandes com o Fortaleza, algo não confirmado pelo staff do Paul Fernandes e por diretores do clube argentino. Os clubes que a imprensa, né, cara, os setores que cobrem lá o Fortaleza estão falando que tem, né, algo encaminhado aí já de um pré-contrato do Paul Fernandes com o Fortaleza, né? No caso ele iria para o Fortaleza aí em janeiro, né, quando ele acabar o contrato dele com o Boca. Aí, né? Enfim, cara, aquele negócio. São Paulo entende que não vale a pena trazer ele pro ano que vem, porque ano que vem, né, cara? Você vai ter já o Alisson já vai voltar, o Pablo Maia vai voltar, né? O Marcos Antônio já vai estar mais adaptado aí, né? Já vai ter mais um tempo aí que ele chegou. O Bobadilha, talvez Luiz Gustavo, que tem que renovar o contrato aí, né? Deve ser que renove o contrato. Então a gente vai estar com mais jogadores na posição de volante. São Paulo entende que não precisaria do Paul pro ano que vem, precisaria para agora, mas agora a liberação não tem como aí com o Boca, né? Não tem nenhum interesse em liberar, porque ele é titular dos caras, não faz nenhum sentido. É a mesma coisa do São Paulo querer liberar o Wellington agora, porque ele é titular do time, tá? Não faz nenhum sentido o São Paulo liberar ele ainda, mais que só tem o Wellington no caso, né? Na lateral esquerda aí, então ele vai cumprir o contrato dele, e assim, como o São Paulo desistiu dele, é quase impossível ele vir agora, porque o São Paulo desistiu dele. Ele tem mais 4 meses de contrato, ou ele vai para o Fortaleza, ou para outro time, ou renova com o Boca, né? Ele não vai ficar até dezembro sem assinar com ninguém e vai para o São Paulo, né? Ele já vai, evidentemente que ele já vai, né, ter um acerto aí, tanto com o Boca ou com outro clube antes de acabar o contrato, né? Já definir o futuro dele aí. Enfim, eu também concordo com essa decisão da diretoria de São Paulo. Acho que seria bom para agora. Pro ano que vem também acho que não faz muito sentido aí não, tá bom? Enfim, vamos lá, rapaziada, vamos avançando agora e vamos falar aí sobre o goleiro Rafael, tá bom? Tá a informação do André Hernão. São Paulo inicia conversas para prorrogar o contrato do goleiro Rafael, rapaziada. Olha aí. O São Paulo iniciou negociações para prorrogar com o goleiro Rafael. Ele tem contrato com o São Paulo até dezembro de 2025, aí com opção de renovar por mais um ano. A ideia da diretoria do São Paulo é de acionar as cláusulas e estender um pouco mais esse contrato. As partes mantêm boa relação e devem avançar na questão ainda no segundo semestre, rapaziada. Então tá aí a informação do André Hernandes, tá? O São Paulo já abriu conversa aí com os empresários, com o staff do Rafael, para renovar o contrato dele aí. E assim, achei estranho porque
O Rafael tem 35 anos de idade, né, cara? 35 anos de idade é aí. Só que assim, ele tem contrato até o fim do ano que vem, 2025, e tem, né, uma opção ainda para renovar por mais um. Então tem uma opção para renovar até 2026. É aí, e assim, essa opção aí evidentemente tem que bater meta e tudo mais, e ele vai bater as metas porque ele joga todos os jogos. Então, se ele joga todos os jogos, é um fato que ele vai bater essas metas aí, pode ter um contrato prolongado até 2026, né, que seria um ano aí que tem de opção no contrato. Enfim, ele tem 35 anos de idade, né, ele é evidentemente goleiro, joga até uma idade um pouco mais avançada que os jogadores de linha, mas enfim, né, o São Paulo quer renovar com ele aí, né? Ele tá muito feliz no São Paulo, a tendência é que ele renove aí por mais um tempo com o São Paulo. 35 anos de idade, goleiro do tricolor aí deve assinar uma nova renovação com o São Paulo. Se pode renovar com o Rafael ou não? Acho que é o goleiro que mais deixou a gente seguro aí depois do Rogério Ceni, né, rapaziada? Enfim, deixa aí embaixo o que você acha nos comentários, se inscreve, ativa o sininho, valeu, tamo junto e saudações tricolores.